do Andreas Pereira. Mas acho que é um jogador que ele precisa ser, ele está no elenco para ser utilizado. Ele é um jogador que ainda tem contrato. É um jogador que tem potencial. Ele deu uma entrevista recente, inclusive, que martela muito esses erros, né, individuais, principalmente na final da Libertadores. Mas ele tá para ser utilizado. Eu acho que o Paulo Souza ele entende nesse momento que se o jogador tecnicamente ele está bem, né, clinicamente, tecnicamente ele está bem. Se ele se encaixa no perfil do plano de jogo que ele monta para enfrentar, nesse caso específico, o Palmeiras. E é um jogador que está motivado a isso, eu não vejo por que ele não jogar. Eu acho que é um jogador que está no elenco à disposição, tem qualidade, sofreu com essas questões individuais. Claro que vem o gatilho, claro que vem a história, claro que todos vão falar sobre isso, mas eu acho que se ele for titular, se ele tiver oportunidade, é uma grande chance para ele também virar essa chave, né? É um jogador que ainda pode ser importante para o Flamengo, principalmente num setor onde ele pode ser combativo e criativo, né? O Andrés Pereira ele tem uma rotação diferente, ele vem do futebol inglês, que é um pouco mais intenso, ele marca e joga, mas tem sofrido com essa pressão, que eu acho que também é uma pressão interna, que é uma pressão dele, né? Para poder se recuperar e poder dar o melhor para o Flamengo. Tem essa questão contratual, que o Flamengo, não é bem assim, estamos verificando aqui se vai dar para contratar ou não, justamente por essa pressão que hoje existe contra o Andrés. Acho que é um jogador que pode contribuir muito para esse time ainda. E eu, dirigente do Flamengo, não renovaria com o Andrés, até pelos valores envolvidos, valores altos. Eu também. A carga que existe, até para o jogador seria bom buscar novos ares, até para superar de vez isso. Mas concordo com o Elton, está no elenco, tem que ser utilizado, utilizaria durante o jogo, mas hoje o titular da posição para mim é o Thiago Maia. O Thiago Maia bateu um encaixe com a característica do João Gomes, ele dá um pouco mais de liberdade para o João caçar em alguns momentos, adiantar essa marcação. E por isso, por mais que o Thiago Maia ainda esteja longe do auge técnico, de entrega, em termos de intensidade, de marcação, de leitura de espaço, para mim ele encaixou muito bem. Eu investiria nessa dupla como titular dos volantes do Flamengo. Sim. Então, eu concordo com o... Desculpe. Não, fecha o assunto, Andrés. Eu concordo com o Elton. Se o Andrés está no Flamengo e continua no Flamengo, ele não pode ser tirado, ele tem que jogar contra todo mundo, inclusive contra o Palmeiras. Apesar do trauma, ele só vai superar jogando. Mas eu acho o momento da dupla João Gomes e Thiago Maia é melhor. Tem que prevalecer, eu manteria. Né? Eu também acho. Não deixaria o Andrés de fora por causa da final da Libertadores. Ou então ele tem que ir embora do Flamengo. O momento dos dois... Se ele continua, ele tem que jogar todos os jogos. Tem por que mexer na dupla que Mas os outros estão jogando melhor, né? Essa é a questão. E se você quer dar essa motivação psicológica para o Andreas, que seja em outro momento, talvez dentro desse mesmo jogo, se isso for bom para o Flamengo. Claro. Não vai desfazer o que está dando certo por causa o time acima, né? Talvez até uma superstição, né? Ele foi mal contra o Palmeiras, então agora que ele entre contra o Palmeiras. Que se ele entra e de repente erra algum lance de nome, meu Deus do céu. Nós vamos continuar no assunto do clássico? Pelo ser humano. Ou vamos mudar? Vamos continuar no assunto do clássico? Vamos falar dos treinadores. Palmeiras e Flamengo? Vamos. Agora eu queria falar um pouquinho sobre outro ponto importante de hoje. Qual que arbitragem. Vamos nessa daqui a pouquinho, Os dois portugueses estão aqui, Elton, Paulo Souza e Abel Ferreira. São os protagonistas desse confronto? Aí, tem a telinha deles aí, Elton. 18 jogos com 74% de aproveitamento do Paulo Souza, 22 jogos com 71,2% de aproveitamento do Abel Ferreira. São os números dos dois em 2022. Eu acho que protagonista é sempre o jogador, né? É o cara que vai decidir, o ídolo da torcida. Eu acho que são personagens que precisam ser colocados em evidência. Agora, os técnicos, né, esse confronto entre dois portugueses, o Flamengo investiu num técnico português, foi o pioneiro nessa leva recente, né? E o Vasco também, o próprio Palmeiras e muitas outras equipes do futebol brasileiro. Mas é um trabalho consolidado, que é o trabalho do Abel Ferreira, contra um trabalho em construção, que é o trabalho do Paulo Souza. E aí a gente tem que separar as coisas, que por mais que o Flamengo tenha um elenco que essa base é mantida desde 2019, que é um elenco que já fez sucesso recente, que tem potencial ainda para mostrar muito mais do que tem mostrado, é um trabalho novo. E aí vai no que o Abel Neto falou com relação a tempo, né? O futebol brasileiro não tem tempo, como diz o Gilberto Gil, tempo é agora, né? No futebol brasileiro, inclusive,
é agora. Mas são personagens para a gente analisar do ponto de vista de estágios de trabalho. De um lado, um trabalho consolidado, do outro, um trabalho em construção. Isso não significa que um trabalho em construção não possa vencer um trabalho consolidado. E aí vai muito pelo que esse elenco do Flamengo é capaz de fazer. É bom você ter falado isso. Trabalho em construção, trabalho consolidado. De quem você espera mais? Você espera mais do cara que está com o trabalho consolidado, né, num jogo como esse, né? Ou do treinador que está com o trabalho em construção e até por isso pode tirar cartas da manga, pode mexer, pode... Opa, agora é o meu momento. Eu estou com um trabalho em construção, é aqui que eu vou dar o pulo do gato, é aqui que eu vou sair grandão, é aqui que eu vou, né, sair o peito de pombo, que eu falei ontem, né, estufado aqui, pá. Então, os dois têm trunfos muito importantes. A gente não dá para desconsiderar o Paulo Souza tendo um Pedro no banco. Cara que muda completamente uma característica, pode jogar com o Gabigol. É uma coisa que o Palmeiras não tem. Pois é, o Palmeiras não tem um. O Paulo Souza tem 2 à disposição e 2 muito bons. E o próprio Gabigol também, não dá para desconsiderar tudo que ele gera de jogo para o Flamengo. Movimentação, o entendimento com a Arrascaeta, e aí entra a genialidade também dos dois. Mas, por outro lado, o Palmeiras tem uma consistência tática muito bem estabelecida, muita variação, e esse, para mim, é o grande trunfo do Abel, capacidade de leitura do adversário, de mudar uma situação antes e durante os jogos. Então, nesse aspecto, o trabalho do Abel, por ser mais amadurecido, a gente espera mais armadilhas, mais possibilidade de surpreender o adversário. Só que o Paulo Souza, com essa sequência recente, por ter feito o Flamengo jogar melhor, encaixado alguns jogadores, ele chega grande, mas, para mim, por mais que o Palmeiras não tenha vencido, uma vitória hoje tem um senso de urgência maior para o Paulo Souza, para dar esse carimbo definitivo de time em consolidação, espantar fantasmas, um deles, o Jorge Jesus. Antes do jogo contra o Tajeres, a gente falava que o Paulo Souza, em caso de uma derrota em casa, estaria ameaçado, e essa é a verdade, como o Abel já pontuou aqui. Assim funciona o futebol brasileiro. Uma vitória em casa, só com a torcida do Flamengo, consolidando essa ascensão, teria um peso enorme para o Paulo Souza para mostrar que ele está no caminho certo. Eu entendo, antes disso, até mesmo antes da vitória contra o São Paulo, de que o trabalho está em crescimento, ele tem mostrado evolução. A questão é, para a opinião pública, para o torcedor do Flamengo, que tem abraçado esse trabalho, uma vitória hoje seria importante, e vejo que o Paulo Souza deve mobilizar com o máximo de forças possíveis para conseguir essa vitória. Assim, então, só concluindo, de quem você espera mais? Eu espero mais do Abel. Do Abel, pelo trabalho consolidado. Mas eu vejo que o senso de urgência de uma vitória hoje, a vitória hoje seria mais importante para a confirmação e consolidação do trabalho do Paulo Souza. É o jogo mais pesado do Brasil, gente? Vamos lá, fiz essa pergunta lá atrás, eu falei, vamos ficar aqui no suspense, vamos tentar destrinchar isso aí, porque tem o Galo, tem os jogos com o Galo, aí você pode falar de confrontos regionais, clássicos regionais, mas hoje é o jogo mais pesado, Flamengo, que gera mais expectativa, ali, né? O que tem... E aí, hein? Eu acho que Flamengo e Galo tá ali. Porque isso aí já fez cair treinando, já derrubou o Mano, já derrubou o Felipão, já derrubou o Renato. É que veio de mais tempo, né? Vem de mais tempo. O Flamengo e Palmeiras já tinham essa rivalidade antes mesmo de começarem a brigar diretamente pelo mesmo pedaço de queijo. Quando eles se armam como os maiores times do Brasil, inclusive financeiramente, antes mesmo de haver os confrontos diretos, já começava essa história. Então, acho que a diferença é essa. Agora, Flamengo e Galo hoje é muito pesado. E pelo futebol que joga hoje o Galo, ele não pode estar fora de qualquer embate desses. Acho que Atlético e Palmeiras ainda um pouco menos confronto, mas logo vai pegar também. Se essa Libertadores eles se enfrentarem de novo, aconteça o que aconteceu, o Galo devolvendo, o Palmeiras ganhando de novo, já cresce a expectativa. Mas eu não destacaria como o maior do Brasil. Tanto que quando tinha Flamengo e Galo no começo do ano, a gente estava discutindo a mesma coisa aqui, talvez com a mesma intensidade. O Flamengo e o Galo, ele tem um ingrediente que o Flamengo e o Palmeiras não tem, que é uma rivalidade lá dos anos 80. A rivalidade da arbitragem. Não está, principalmente para o torcedor do Galo, ainda está com aquilo entalado aqui até hoje, né? No caso do Flamengo e Palmeiras, não tem essa rivalidade antiga lá de trás, mas ela está mais forte agora, porque ela vem desde 2016, com um sendo campeão brasileiro, o outro vice, né? E depois troca, e aí agora uma final de Libertadores recente. Então, por exemplo, hoje, se o Palmeiras perde,
joga mal e perde, a consequência para o Palmeiras não é tão grande, para o Abel Ferreira principalmente, do que se o Flamengo joga mal e perde. E para o próprio torcedor, esquece o técnico, pensa só no torcedor que fica pé da vida quando o time perde um jogo importante. O do Flamengo, se perder hoje, vai ficar mais. Lembrando que Porque ele está entalado com aquela final da Libertadores, gente. Esse é o ponto. Aliás, lembrar que esse ano o Flamengo não é que perdeu, fez até o seu melhor jogo na temporada, mas perdeu o título para o Atlético Mineiro, né? Supercopa. Sim. Aí ele perde o Brasileiro para o Atlético Mineiro também. Aí ele perde a Libertadores para o Palmeiras, né? Confronto. Deu estadual para o Fluminense. Confronto. Então, assim, aí sim também, mas eu estou levando aqui mais o confronto com o Atlético e o Palmeiras, das rivalidades, né? Então, esse é um detalhe importante aí do que você falou, né? O que o Flamengo, inclusive, está carregando, e hoje, claro, não é um jogo de título, mas tem essa coisa engasgada. Sabe o que vai acontecer? Entra no jogo de hoje, não vai recuperar o título da Libertadores, mas entra hoje? A brincadeira, a gozação, o dia depois da torcida também é um fator rico do futebol. Claro, sem isso não tem graça. Lógico, pô. Né? Um grande barato. É óbvio, é óbvio. Então, por exemplo, vamos dizer que o Flamengo ganha muito bem hoje. O que muitos palmeirenses vão dizer? Ganhou, mas chegou lá na hora da final, quem ganhou foi a gente. Vai não vai ter isso? Claro. Vai lembrar que... A gente acabou de mostrar, os últimos 10 jogos só tem uma vitória do Palmeiras, mas é a Libertadores. Agora, mais importante. Se o Palmeiras ganhar, o torcedor do Flamengo vai ficar mais... O Palmeiras vai começar a chamar de freguês. Na verdade, não é, se você for analisar os últimos 10 jogos, a gente viu, tem mais vitória do Flamengo. Mas já perdeu lá, perdeu aqui, de novo. E o torcedor do Flamengo vai falar, perdemos para esses caras de novo, não é possível. É um Flamengo jogando em casa? É um Flamengo engasgado com aquela derrota ainda? Isso vai entrar em campo hoje, Elton? Entra em campo, mas a gente está falando de rivalidade ou de jogo pesado, né? Rivalidade, para mim, é um pouco diferente, né? Eu acho que o Flamengo encara o Palmeiras como um adversário que é potencialmente forte por conta do investimento e dos confrontos recentes e é o concorrente direto aos títulos que o Flamengo disputa. Eu acho que esse jogo se ganhou peso muito mais pelo que os dois investiram. Jogo, eu não vejo rivalidade. A gente viu, e essa é uma história que se repete no Brasil, né William? A gente teve Santos e Botafogo, que foi muito mais jogo, né, do que narrativas. Depois a gente teve um Corinthians e Fluminense, talvez, ali. O professor pode até ajudar se existiu de fato uma rivalidade, mas houve a questão parecida com Palmeiras e Flamengo, num potencial menor, talvez. Depois a gente viu o Flamengo e o Atlético, e aí foi jogo também, né? Foi rivalidade de jogo, que persiste até hoje. E a gente vê mais recente, teve Grêmio e Palmeiras, que foi jogo também, né? Essa rivalidade na década de 90. Então a gente já viu isso muitas vezes aqui no Brasil. Acho que é mais um pacote dessa história, né? Mas no caso de Flamengo e Palmeiras é muito mais pelo que eles fizeram de construção de elenco, de investimento, de briga por títulos, porque jogo especificamente, né, o confronto dentro de campo, que faz o torcedor se motivar a ver o adversário, aconteceu menos. Tivemos jogos brilhantes entre Palmeiras e Flamengo ao longo dessa época recente, né? A última vitória do Palmeiras foi num brasileiro em 2017. E eles só se enfrentaram em brasileiros, não se enfrentaram, com exceção da Supercopa do Brasil e da Libertadores, só em jogos de pontos corridos, onde talvez se diluísse ao longo da temporada essas partidas. Então, acho que é muito mais duelo vem muito mais de fora do que do jogo mesmo. Mas tem um fator importante que é assim, rivalidade histórica é uma coisa, rivalidade entre grupos de trabalho, grupos de jogadores é outra. Então, esses são os grupos de trabalho que já disputaram uma Libertadores. Sim. Então tem uma rivalidade que às vezes um jogador hoje está no Sul, amanhã está no Norte, hoje está num time, amanhã está no outro. Mas tem a coisa do cara. Aquele negócio do Felipe Melo tá com outra camisa, falando você é meu vice. Então, isso que o Elton citou, tem muita rivalidade de grupos de jogadores. Era o grupo do Corinthians e do Palmeiras de 99 e 2000. Era o grupo do Grêmio do Filipão contra o Palmeiras. Era o grupo do Cruzeiro contra o Palmeiras, que também decidiram. Então, essa é uma coisa à parte e que, para os jogadores de futebol, pesa até mais do que para o torcedor. É aquele grupo que perdeu um título para esse grupo. A gente está falando de uma coisa muito mais palpável do que os números desde 1900 e bolinha. Posso ajudar os amigos? Pode. E me ajudar também? Na sequência, eu vou te fazer uma pergunta que tem que ser para você abrir a questão. Eu estou apelando aqui ao pai dos burros, ao dicionário.
rivalidade, oposição entre dois ou mais indivíduos, grupos, instituições que perseguem o mesmo objetivo. Do outro lado do rio. E em que cada lado visa suplantar o outro. Ou competição, concorrência, disputa. Isso é rivalidade, literalmente. Então, por exemplo, é óbvio que Flamengo e Vasco é uma rivalidade tradicional, histórica e eterna, né? Pela proximidade, etc. e tal. Mas a maior rivalidade do Flamengo no momento, quem que concorre com o Flamengo pelos grandes títulos no momento? Palmeiras e Atlético. É por isso. Mas isso. discordo que seja maior que a do Vasco ou do Fluminense. Ou até Não, mesmo... no momento, quem concorre? Quem briga, quem tira títulos, quem que tira títulos do Flamengo no momento? Esse é um ponto. É o Vasco, o Fluminense e o Botafogo? Você tem razão. É o Palmeiras. Mas a rivalidade para o torcedor permanece maior. Claro, não, claro. Local. Claro. Mas quem que incomoda? Sim, não. Quem incomoda o Palmeiras no momento? Quem incomoda o Galo no momento? Quem incomoda o Flamengo no momento? Mas São eles que estão brigando pelo a rivalidade Liverpool e Everton. Se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrija. Sim, claro, mesma cidade. Ela é muito maior do que Liverpool e Manchester City. Mas é o que eu Sim digo. ou não? Mas quem incomoda o Liverpool no momento? Qual que é a maior rivalidade no momento? É com o Everton? Mas para mim É não isso dá, que eu tô dizendo, Mas gente. não dá para comparar com o futebol europeu, porque lá eles não têm o histórico que a gente tem de embates estaduais, inclusive com campeonato estadual. Então, para mim... Mas também tem a rivalidade regional também. Existe, mas é menor. E tem do a que no rivalidade Brasil. do primo pobre, né? Também. O Everton em relação ao Liverpool, o Torino em relação à Juventus, desculpe, Rafael Valente, que é Torino, mas ele sabe a diferença de tamanho de Juventus e Torino, o espanhol com o Barcelona, Sim. recentemente até o Piquet falou que não gosta do espanhol, né? Veio uma história, até surpreendeu. Então, porque existe é um rival local. É menor, mas existe a rivalidade local lá. Por causa do Rio. Mas existe a rivalidade... Por isso que eu estava olhando aqui, o que significa a rivalidade. Sim. É quem está disputando com você a mesma coisa. Ainda nesse assunto de rivalidade, perguntinha para você, porque envolve uma questão financeira. E você é o cara que tem, né? É o mais abastado. O mais único abastado que de toma todos nós Malbec. aqui, exatamente, né? Mon Amour, Mon Chéri. Dois, duplo, inclusive. Você. Diga lá, De um lado tem Danilo. jogador de bola. Você não vai fazer Do outro lado tem João Gomes. Ele vai fazer. Jogador de bola. Você que é o mais abastado de todos aqui... Dinheiro. Tô entendendo. Você está falando de futebol grana, ou money. de dinheiro? Você fosse contratar alguém, vou lá, vou pegar a momento grana e econômico. pá! Hoje? Você contrataria João Nenhuma Gomes ou dúvida. Danilo? Nenhuma dúvida. Os Danilo? dois, sou fã dos dois, mas contrataria o Danilo. Eu achei que ele ia